Olá, pessoal. Boa noite a todos que estão nos acompanhando ao vivo por todas as redes sociais, tanto pela minha página, quanto a página do Jacaretanga, tanto também pelo canal do YouTube do Jacaretanga, aqui nas redes sociais. Muito obrigado por você que está aqui chegando, já curtindo, já compartilhando essa live. Quero mandar um alô para o Valdir Monteiro, que está aqui mandando um alô para a gente. Quem mais aqui está chegando? A Idneia também, o Francisco, a Márcia, o pessoal está chegando aqui na live. Meu muito obrigado por todos vocês que estão nos acompanhando. Bom, e é claro, antes de tudo, eu quero também aqui apresentar Kleber dos Santos Teixeira. Boa noite, Kleber. Fala, Lintz. Boa noite, Jacarezada. Boa noite, Felipe Lintz. Já é boa noite, né, cara? Já estamos 6h10, então é boa noite já para a galera. Vamos discutir, resolvemos entrar nessa live rapidamente aqui, porque muita gente está se omitindo, está todo mundo quietinho aí nas redes, depois da nota do presidente, e a gente tem que discutir, falar isso, refletir, porque eu estou vendo muita gente precipitada, ataques de vários lados, né? E a gente vai discutir sobre isso aqui com vocês, até para que vocês deem a opinião de cada um de vocês. Vai ser muito bacana hoje essa live. Exatamente. Pessoal, é o seguinte, como todos vocês já sabem, o presidente Jair Messias Bolsonaro divulgou uma nota nas suas redes sociais recuando, né, em relação ao atual momento que nós estamos vivenciando, né, esse conflito entre os poderes, judiciário, executivo e legislativo. E aqui eu quero fazer a leitura na íntegra dessa nota divulgada pelo presidente da República, porque talvez existam pessoas que ainda não tenham acompanhado ela. Deixa eu pegar aqui, pelo amor de Deus. Às vezes esses jornais aqui, íntegra, vamos lá. Declaração à nação. O presidente Jair Bolsonaro acabou de escrever nas suas redes sociais o seguinte: no instante em que o país se encontra dividido entre as instituições, é meu dever como presidente da República vir a público para dizer: número 1, nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar. Sei que boa parte dessas divergências decorrem de conflitos de entendimento acerca das decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Mas na vida pública, as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia. Por isso, quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum, em que pesem suas qualidades como jurista e professor, existem naturais divergências em algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Sendo assim, essas questões devem ser resolvidas por medidas judiciais que serão tomadas de forma a assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Reitero meu respeito pelas instituições da República, forças motoras que ajudam a governar o país. Democracia é isso: executivo, legislativo e judiciário trabalhando juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição. Sempre estive disposto a manter diálogo permanente com os demais poderes pela manutenção da harmonia e independência entre eles. Finalmente, no seu 10º e último ponto, Bolsonaro diz o seguinte: finalmente, quero registrar e agradecer o extraordinário apoio do povo brasileiro, com quem alinho meus princípios e valores e conduzo os destinos do Brasil. Deus, pátria, família, Jair Bolsonaro, presidente da República Federativa do país. Bom, eu estou vendo aqui pelos comentários, né? A população aqui, aparentemente, em grande parte, não está concordando com o presidente Bolsonaro, uma outra parte está pedindo calma e paciência, e no meio disso tudo eu quero saber, Kleber dos Santos Teixeira, qual a sua visão, né? Uma bomba que eu estou te mandando aí, uma pergunta extremamente difícil, mas gostaria que você começasse para a gente começar a debater um pouquinho sobre isso. Primeiramente, Lintz, a gente já sabia que fácil não seria. Ou quem está aí do outro lado, ou quem foi na Paulista, em Brasília, ou nas ruas nos últimos 7 de setembro, achava que o pessoal ia entregar de maneira fácil para a gente, tá certo? O país. Nós temos que compreender primeiro a história desse país, a história desse Brasil, tá certo? Então, quando teve a redemocratização, que os militares devolveram o governo aos civis, né? Desde então a gente vem sendo governado pela esquerda. E são anos e anos que a esquerda vem se preparando para esse momento. Além disso, nós temos um movimento internacional muito forte de pressão ao Brasil.
Veja só que emblemático. Hoje o presidente ele esteve nos BRICS ao lado do Xi Jinping, né, o presidente chinês. Isso também é algo extremamente emblemático hoje. O que eu estou fazendo com isso? Estou falando com isso? Estou criticando o presidente? Não, muito pelo contrário. Eu quero que vocês reflitam o seguinte: para quem luta boxe, né, ou já viu uma luta de boxe, um boxeador nunca sai que nem um maluco para cima do seu adversário, sempre andando para frente. Por vezes ele recua para melhor preparar o golpe. E aqui não é um golpe de Estado, é o golpe de boxe que eu estou falando. Para melhor atacar, tá certo? Então, existe uma coisa dentro do militarismo, para quem estuda estratégia militar, para quem estuda a história, que se chama recuo estratégico. O presidente estava prestes a sofrer um golpe, e um golpe com todos os partidos envolvidos. Quem são esses partidos? Aqueles que vocês, do outro lado, não necessariamente quem votou no Bolsonaro, mas muitos que não votaram e hoje veem o que está acontecendo, essas pessoas que colocaram esses deputados e senadores lá. Então, o presidente da República ele tem que lutar contra algo que se chama sistema. Basta lembrar do filme Tropa de Elite, com aquele ator comunista, o Wagner Moura, mas que interpretou muito bem o Capitão Nascimento. A cena final do Tropa de Elite 2 ou 1, não lembro qual deles, é um drone sobrevoando, né, a esplanada dos ministérios, justamente aonde o pessoal de Brasília se manifestou, mostrando a bandeira do Brasil e falando: o sistema é foda. E não é fácil você combater o sistema. Para você combater o sistema, não basta somente o povo na rua. Eu fiz um comentário, né, numa das lives, dizendo o seguinte, que o povo na rua era muito mais uma proteção do presidente do que um ataque àqueles que rasgam a Constituição Federal. Então, fazendo uma nota, em primeiro lugar, o presidente não mentiu na primeira parte da nota dele. Em momento nenhum, em momento algum, ele atacou as instituições. Lembro que o Poder Judiciário, ele não é o STF, o Poder Judiciário é o conjunto. É um conjunto de advogados, juízes, Ministério Público, que são os promotores e procuradores, desembargadores, juízes federais, né, tribunais superiores, entre eles o Superior Tribunal Militar, o Superior Tribunal de Justiça, né, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, e aí você chega no órgão máximo do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. Portanto, ele é uma parte do Poder Judiciário, ele não é o Poder Judiciário. É diferente do presidente da República, que representa o Poder Executivo. É diferente do Poder Legislativo Federal, que é representado por 81 senadores e 513 deputados. Tudo isso é muito complexo, é muito difícil da população entender. E aí, qual que é a estratégia utilizada por esse pessoal que defende o sistema? Vocês acham que é fácil cortar a boquinha de bilhões de reais do Brasil, que não vinha somente para políticos brasileiros? Esse dinheiro foi remetido para ditaduras africanas, para Venezuela, para Cuba, para vários países. E dividido esse bolo, ou vocês se esqueceram do Foro de São Paulo. Aí, o que era a narrativa ontem da imprensa, dessa sim, imprensa golpista, entre elas a Globo News, né, a Rede Globo, que não respeitam os 58 milhões de votos que o presidente recebeu. Olha, ele está preparando um golpe, ele está preparando um golpe. Então, estava tudo armado para colocar na pecha do presidente da República a ruptura. Né? A ruptura. E o que aconteceu? Hoje, eles não podem mais ter essa narrativa. O recuo estratégico do presidente demonstra que ele não, em momento algum, ele quis acabar com as instituições. Ele quis acabar com a composição do Supremo Tribunal Federal, que hoje rasga a Constituição Federal. Foi isso que ele falou o tempo todo. Bom, essa é a primeira parte da carta do presidente. A segunda parte da carta do presidente, ela diz respeito, e ali é que está o cerne da questão. Ele, como um líder de uma nação, ele não pode somente agir com o fígado, ele tem que agir com a cabeça. A população brasileira foi obrigada a ficar em casa por ditadores que hoje comemoram e falam que o leão ficou sem dente e que virou um rato. Então, essas pessoas que hoje comemoram essa suposta vitória, o que a gente chama de vitória de pirro, que é uma vitória sem nenhuma expressão, né? O que esses caras queriam? Queriam que o presidente curvasse perante eles.
Infelizmente, isso aconteceu. Mas por que isso aconteceu? Porque quem estava sofrendo as consequências era o povo brasileiro. O que aconteceu e que a Globo ficou batendo, Lins, ontem o dia inteiro? A Bolsa despencou, o dólar subiu. Os agentes financeiros, esse esquema todo que existe mundialmente, começou a querer fazer com que a população brasileira sofresse. E quem estava sofrendo era a população mais pobre. O presidente encerra sua nota, né, com a frase do movimento integralista. Frase essa que hoje é registrada pelo PRTB, Partido Republicano Trabalhista Brasileiro, do finado Levi Fidelix, partido do general Mourão. Essa expressão Deus, Pátria e Família é registrada no INPI e ela vem do movimento integralista brasileiro, da época de Plínio Salgado. É muito difícil. A população, em geral, não tem acesso a esses dados históricos, não tem acesso a esses dados estratégicos. Então, o presidente da República ele tem que pensar, primeiramente, na nação, como ele vai tocar essa nação e como ele vai fazer para sobreviver a tudo isso. O presidente está sem partido, o presidente está isolado nas suas bases, teve que ceder ao centro fisiológico, teve que ceder ao sistema. E quem bolou essa carta, nós temos que lembrar que é o líder do MDB, o ex-presidente Michel Temer, que pegou o avião da FAB e foi ontem à noite até o presidente da República. E o que Michel Temer queria com isso? Michel Temer já sabia o que estava sendo preparado por trás. A cassação da chapa do TSE, tá certo? Iam colocar o presidente numa situação constrangedora junto com o vice-presidente da República e nós estaríamos à beira de uma guerra civil. Um grande líder sabe recuar estrategicamente para agir num segundo momento ou num momento adequado. Eu sempre falei nas minhas lives aqui, Lintz, que a melhor maneira de destruir essa base dessa organização que tomou posse da cúpula do Poder Judiciário, era através do Senado Federal. Não deste que está aí. Não deixe o Senado que está aí. Eu lembro que o presidente da República ele vai ter condições de ter uma interferência junto à população para que a população faça a mudança do novo Senado Federal. E aí vão vir aqueles, não, mas as urnas eletrônicas, isso, aquilo, aquilo outro, o sistema está aí. Ele se protegeu, o sistema se protege o tempo todo. E a única maneira que nós temos que lutar foi da maneira que nós lutamos em 2018. E por que eles estão tentando fazer isso com o presidente? Para tirar a credibilidade dele. Porque assim eles voltam em 2022. Exatamente como aconteceu na Argentina. Exatamente o que fizeram lá com o kirchnerismo e hoje estão pagando um preço alto por isso. Portanto, eu pergunto a você que está aí revoltado, e eu não tiro a razão da sua revolta, porque muitos estão tendo uma visão pequena, uma visão focada do momento em que nós estamos vivendo. Mas eu pergunto para vocês, sem o presidente Bolsonaro, que até agora defendeu as nossas pautas conservadoras e que lutou e que levou o povo às ruas e que provou para eles que a população tem essa mesma mentalidade, na mão de quem nós estaríamos em 2022? Vocês já pararam para pensar nisso? Na mão de quem nós vamos estar em 2022? Na mão do Lula? Ou na mão do Dória? Ou na mão do Ciro? Eu pergunto, qual deles é melhor do que o presidente da República, que teve a coragem de colocar a cara para bater e enfrentar esse sistema? Só que ele chegou no momento em que eu estou vendo gente falando assim, não, mas se fosse o filho dele não recuaria. Os caminhoneiros estão de parabéns, os caminhoneiros. Uma coisa são vocês, caminhoneiros, que estão lá. O presidente da República não poderia nem fazer uma nota de apoio a vocês. Estava tudo sendo preparado. Qualquer coisa que ele falasse de apoio aos caminhoneiros, ele iria sofrer represália no dia seguinte e iria ser instaurada uma guerra civil, porque os caminhoneiros bravamente estão defendendo os ideais do Brasil. O Zé Trovão está revoltado, com razão. Mas o Zé Trovão ele tem que imaginar que o presidente tem que pensar numa nação inteira. Nós somos hoje 220 milhões de brasileiros. E muitos aqui que estão falando, não, mas nós poderíamos fazer isso, poderíamos fazer aquilo. Muitos sequer saíram às ruas, embora muitos tenham saído às ruas. E grande parte da população que estava nas ruas eram crianças, senhoras de idade, cadeirantes, famílias de bem. Essas pessoas não iriam pegar em armas. Essas pessoas não iriam lutar na rua.
Não porque elas não gostariam de fazer isso, porque elas não têm condições de fazer, não têm condições físicas, não têm capacidade. E a nossa população ficou desarmada, refém. Mas uma coisa ninguém tira do presidente Jair Bolsonaro, Lins. Ele desmascarou o sistema. E ao fazer isso, ao desmascarar o sistema e mostrar a cara dele para a população, ele correu o risco de morte. Ele fez mais do que isso. Ele se tornou um verdadeiro inimigo dessas pessoas. Então, eu estou vendo defensores ávidos do presidente, como Rodrigo Constantino, né, decepcionado, falando que não se poderia recuar, não se deveria fazer isso, mas ele está lá nos Estados Unidos. Não estou criticando o Rodrigo Constantino porque ele tem lá suas razões quando se pensa somente com o fígado. Mas eu fico pensando, e a população brasileira? Curiosamente, Lins, as notícias que estão saindo agora é que a Bolsa subiu. O dólar caiu mais de 12 centavos. Isso em menos de 20 segundos, quando o mercado já estava fechando. São forças poderosas que vocês estão enfrentando. Não pensem que uma guerra, ela é assim. Historicamente, nós temos guerras famosas, como a Guerra dos 100 Anos, que não durou 100 anos, durou cerca de 120 anos, entre Inglaterra e França. A Segunda Guerra Mundial não foi resolvida num dia. Paris foi tomada pelos alemães. Os franceses recuaram às margens. E o que fizeram? Os aliados entraram pela Normandia, depois do recuo dos franceses. E é isso que nós temos que imaginar. Eu vou confiar em quem nesse exato momento? No Temer? Eu vou confiar no Kassab? Eu vou confiar na Globo? A única coisa que eu posso dizer a vocês é que em 2022 nós teremos eleições. E uma pessoa que eu continuo mantendo a minha confiança inabalável é no presidente Jair Bolsonaro. As pessoas falam, não, mas ele abandonou os seus soldados. De maneira alguma. Os soldados do presidente não se limitam a 4, 5 ou 10. Os soldados do presidente são 220 milhões de brasileiros. Mesmo aqueles que inocentemente ou burramente gritam Lula livre. Todos eles fazem parte da nação. E queiram eles ou não, o Jair Bolsonaro é o presidente de todos os brasileiros. Portanto, senhores, vocês têm que ter noção de que se perder uma batalha ou se fazer um recuo estratégico, não significa a perca de uma guerra. E nem vocês possam imaginar que os nossos ideais, os nossos preceitos, se baseiam na figura somente do presidente Jair Bolsonaro. Se isso ocorrer, aí sim, os que estão decepcionados podem ficar decepcionados com Deus, pátria, família e liberdade. Agora, se nós estivermos pensando que o presidente Bolsonaro hoje representa as nossas ideias, os nossos ideais, aí a coisa é diferente. Aí nós estamos demonstrando que nós estamos lutando pelos nossos filhos e pelos nossos netos. Nós estamos lutando pelo futuro de uma nação. Eu, Lins, estou com 54 anos de idade. Eu tenho o dobro da sua idade mais um pouco. Eu dobro e mais um pouco da sua idade. Eu já vi situações dantescas nesse país. Eu vi a morte de Tancredo Neves. Eu ouvi no rádio, que estava na Dutra, quando eu ouvi a morte de Juscelino Kubitschek, misteriosa. Eu presenciei a ascensão e queda do Fernando Collor. Fernando Collor, que também quis enfrentar o sistema. Eu presenciei o Plano Real. Eu vivenciei na pele uma inflação de 70% ao mês. Eu vi a Constituição sendo escrita, porque eu tive o prazer de conviver com o Ives Gandra Martins, eu com o Ibsen Pinheiros, porque meu tio era vice-presidente do Ministério Público Nacional. Ele ajudou a redigir parte do texto que garante ao Ministério Público o quarto poder. Eu era um garoto ainda, um simples estudante de primeiro ano de Direito. E o que eu vivenciei no dia 7 de setembro, eu nunca vi na minha vida. Quando se diz que todo o poder emana do povo, realmente ele emana do povo. Só que o povo
concedeu em 2018 o poder a esses caras que estão no Congresso Nacional e principalmente no Senado Federal. Eles representam indiretamente a população. E esses caras estão pressionando o presidente Jair Bolsonaro. Um último detalhe, Lintz, antes de passar a palavra para você, porque eu já me estendi demais e eu estou sem acesso aos comentários do pessoal, do que está falando com a gente. Eu estou só improvisado aqui com um celular, que nós entramos de uma live rápida para a gente falar cerca de meia hora, 40 minutos. Mas o último detalhe. Quem de nós sabe o que está acontecendo nos bastidores? Por que o presidente teve que tomar essa atitude? Qual foi a pressão que ele recebeu? O impacto foi muito forte para a classe política de tanta gente na rua. Aí eu ouvi algumas pessoas até mandando, não, mas agora eles vão fazer chacota da gente, o Zé Trovão vai ser preso, vão fazer chacota da gente e etc. Gente, nós não estamos aqui para ter medo de chacota ou achincalhamento de petista retardado, de MB lixo. Nós estamos aqui por uma luta maior. A partir do momento que você tem convicção, você não muda essa convicção. Eu tenho que lembrar a vocês o quanto Cristo foi humilhado na cruz. Aquilo foi o maior exemplo que ele passou para todos nós. E eu vou pegar aqui a letra de uma música de um esquerdista vagabundo, sem vergonha, cachorro, que mora em Paris, na Champs-Élysées, Chico Buarque. Amanhã vai ser outro dia, pessoal. E nós ainda temos nesse país, mesmo sendo tolhidos na nossa liberdade de expressão, nós ainda temos o poder do voto. Se nós afrouxarmos agora, se nós cedermos a esse tipo de ataque, porque é isso que eles querem a desmobilização, eles querem a desmoralização, eles querem a humilhação. Cristo foi humilhado na cruz. E por um acaso nós deixamos de ser cristãos? Por um acaso nós esquecemos todos os ensinamentos que ele nos passou? E o que esse pessoal quer? Quer humilhar. Para quê? Dividir para aumentar. É assim que eles pensam. E nós, muitos de nós, não temos essa consciência, não temos esse preparo. Mas os apóstolos tiveram lá atrás e levaram os ensinamentos de Cristo, mesmo morto, fazer com que 2021 anos depois nós ainda tivéssemos aqui lutando por Deus, lutando pela pátria e lutando pela família, que é a base da sociedade cristã. Portanto, não vai ser com esse tipo de situação ou com esse tipo de pressão é que nós devemos ceder a esse pessoal. Pelo contrário, é agora que o presidente precisa do nosso apoio. Ele chegou ao limite dele. Será que nós chegamos ao nosso? Lintz, você vai falar uma coisa muito bacana que você falou para mim. Nós não temos imunidade parlamentar, nós não temos mandato. Mas para eles isso hoje nada serve. A exemplo do Otônio de Paula e do Daniel Silveira. Nós temos hoje presos políticos. Nós temos mandatos de prisão por questões políticas. Nós temos a Constituição rasgada. O presidente não pode falar isso, mas eu posso. Eu posso. Eu posso porque a Constituição ainda me garante esse direito. O que a Constituição não me garante é conspirar contra a democracia. Mas que democracia é essa, cara pálida, que vocês falam? A democracia do conchavo, a democracia da coalizão? E este é o grande erro da carta do presidente, que não foi escrita por ele. Essa carta foi escrita por um marqueteiro chamado Elcinho Moco, que é o cara que faz o marketing do Michel Temer, o braço direito dele. O Michel Temer, que está mais para um vampiro hoje, quando ele era novinho, estava lá, era um morceguinho novo ainda, o Elcinho já era o cara que era o braço direito dele, dava os conselhos. Portanto, existe um erro grave nessa carta.
não leva em consideração que a democracia ela não é feita pelos três poderes e pelas instituições. Muito pelo contrário. Quem concede o poder é o que diz o parágrafo único do artigo 1º da Constituição. É o povo. E o povo, presidente, foi para as ruas em sua defesa. E o povo deverá fazer o mesmo e continuar fazendo o mesmo, seja pela rede social, seja pelas ruas. Eles estavam prontos para dar o bote, prontos para dar o golpe. Com a ajuda ou não do Temer, o presidente escapou de uma situação de transformar esse país numa guerra. Não contra meia dúzia de vagabundos. Uma guerra civil de brasileiros contra brasileiros. Ainda temos outras alternativas. E a segunda coisa que eu discordo dessa carta, de que nós devemos tomar as medidas judiciais para alcançarmos os nossos objetivos. Isso não é uma falácia, isso é uma mentira. Nós sabemos que a justiça, neste momento, ela é totalmente cega. E não só é cega, é surda e muda. Ela só enxerga ao lado que ela quer enxergar. E eu estou falando isso com muita tristeza, porque eu sou membro da Ordem dos Advogados do Brasil. Uma instituição hoje que tem à sua frente um comunista de carteirinha. Uma instituição que deveria estar protegendo a nação brasileira. Então, os dois erros da carta do presidente são esses. Primeiro, a democracia não existe sem povo, sem a população, sem a liberdade de expressão e sem a garantia do artigo 5º da Constituição brasileira em todos os seus incisos e parágrafos. E segundo, isso que eu acabei de dizer para vocês. Não podemos hoje confiar no nosso poder judiciário. Se pudesse, realmente resolveríamos as questões todas através da lei. Ou alguém aqui tem alguma dúvida a respeito do STF? Ele é autônomo? Ele julga com isenção? Ele julga de acordo com a Carta Magna? E aqui, presidente, não é uma questão de interpretação diferente de sentença, ou uma inconformidade com uma sentença ou não. Afinal de contas, no jargão jurídico se diz que decisão judicial é para ser cumprida. Mas, como disse o Renan Calheiros, aquele carinha da CPI, não se deve tomar decisões inconstitucionais, porque se elas forem tomadas, elas não devem ser cumpridas, porque elas são ilegais. E foi isso que o senhor disse, presidente. Disse com todos os tons e com toda a clareza. Então, Lintz, eu não posso deixar de esclarecer à população do meu inconformismo com a carta que foi apresentada. Mas também eu não posso deixar de esclarecer à população a respeito dos riscos que estávamos correndo e que o presidente da República estava correndo e o porquê dele tomar as atitudes que ele tomou. Esta é uma visão minha. Nós temos que lembrar que daqui a pouco o presidente vai ter uma live, ou deveria ter, pelo menos, para se explicar à população brasileira. E eu vou continuar lutando. Lutando porque hoje o presidente Bolsonaro é a única pessoa que tem condições de representar os ideais dos quais eu luto. Se me apresentarem outro, com a mesma capacidade, ou maior, talvez eu mude minha opinião. Mas eu continuo firme com Bolsonaro. Maravilha, Kleber. Excelente comentário. Quero acompanhar um pouquinho aqui o comentário do pessoal, né? Uma parte decepcionada, outra parte concordando, né? No sentido de que o presidente possa ainda ter uma carta na manga para poder responder à altura, né? Ou pelo menos muito próximo em relação às atitudes cometidas hoje por uma parte do judiciário brasileiro, tá? Bom, vamos lá. Agora vou tecer aqui um pouquinho da minha visão em relação a tudo isso. Olha, na minha opinião, a carta do presidente Jair Bolsonaro vem no momento de tentativa de apaziguar as relações. Aliás, carta do presidente Bolsonaro não exatamente, apenas assinada por ele, mas escrita por Michel Temer e seus assessores. Eu vejo essa carta com uma certa preocupação. Até porque nós fomos para as ruas para que o presidente Jair Bolsonaro
fizesse algo efetivo para colocar ordem em nosso país. O que exatamente aqui não posso me manifestar, justamente pelo fato de nós estarmos vivenciando hoje sobre um estado de censura, sobre uma ditadura. Tá? Então, hoje nós estamos vendo canais sendo desmonetizados, partidos políticos aliados ao presidente Bolsonaro sendo perseguidos. Nós temos hoje o senhor Roberto Jefferson, presidente do PTB nacional, preso em Bangu. Eu gostaria de saber que crime que ele cometeu, acho que é o que todo mundo se pergunta. Um ex-assessor de Donald Trump, um empresário milionário norte-americano, veio participar de um evento conservador em Brasília e quase saiu preso daqui. Nós temos hoje o Zé Trovão, eu tenho enormes discordâncias em relação a ele, mas respeito, né, o trabalho dele. É um sujeito que está no México, segundo informações da imprensa, e logo, logo poderá ser preso. Nós temos o jornalista Oswaldo Eustáquio, que teve a sua prisão decretada pela 4ª vez. Nós temos dois deputados federais, o senhor Otônio de Paula, que está com suas redes sociais totalmente cortadas. E nós temos o senhor deputado Daniel Silveira, também do Rio de Janeiro, assim como o Otônio de Paula, que está preso com uma tornozeleira eletrônica, limado das redes sociais e chegou, inclusive, a ter até as suas atividades parlamentares suspensas. Né? Então, assim, é uma situação muito complicada, porque o povo brasileiro foi às ruas, pediu para que o presidente Bolsonaro viesse a tomar alguma atitude. O presidente Bolsonaro escutou, compareceu em Brasília e na cidade de São Paulo, falou grosso, se posicionou e hoje é dia 9/9 de 2021. 2 dias depois, ele faz esse tipo de posicionamento, né, demonstrando completo recuo. Compreendo, sim, né, que no momento atual pode ter sido interessante o recuo do presidente. Muito provavelmente ele tem, sim, alguma estratégia, ele tem, sim, alguma saída para que o país possa efetivamente caminhar e para que ele próprio, presidente Bolsonaro, possa governar, né? Mas é impossível eu não deixar de manifestar aqui, né? Eu deixar de manifestar o meu posicionamento contrário à forma que toda essa situação foi finalizada, né, com a carta assinada pelo presidente Bolsonaro e com pedido de socorro, né, a Michel Temer, um sujeito, vamos nos recordar aqui, né, que é investigado por crimes de corrupção, inclusive passou uma temporada na cadeia há pouco tempo atrás. E agora, a esquerda, né, mudando um pouquinho de assunto, resolveu criticar o presidente Bolsonaro e dizer que ele virou um rato, que ele virou um covarde, que o leão perdeu os seus dentes. Horas. Nós temos aqui uma esquerda que, enquanto o presidente Bolsonaro estava firme e forte para tomar alguma atitude, não, o presidente Bolsonaro quer praticar o golpismo. Aí o presidente faz aquilo que a esquerda estava pedindo, o presidente virou um covarde. Covarde não é o presidente Bolsonaro. Covarde é o senhor João Dória, que mesmo depois de ter solicitado apoio ao presidente Bolsonaro, ter corrido atrás dele, tirado foto, foi até a porta da casa dele e tomou uma portada na cara na época, né? Foi rejeitado pelo presidente Bolsonaro, mas mesmo assim ele conseguiu colar a imagem dele ao presidente, que no final das contas acabou deixando, né, a maré levar. Só é governador do estado de São Paulo graças ao presidente Bolsonaro. E no ato covarde, o senhor João Dória, governador de São Paulo, vem a público falar: olha, depois das manifestações do presidente Bolsonaro, eu vou lutar pelo impeachment dele. Inclusive, João Dória disse que está fazendo idoso para que o PSDB marque efetivamente a oposição, como no final das contas acabou marcando através do presidente nacional, Bruno Araújo. Covarde é o senhor Rodrigo Maia, que em meados de 2015, 2016, 2017, não me recordo agora o ano exatamente, se manifestou a favor do voto impresso e auditável naquela época, e pouco tempo depois se manifestou de maneira contrária e trabalhou para que a pauta não fosse aprovada. Covarde não é um homem como Bolsonaro, que quase perdeu a sua vida para dar ela ao seu país, ao seu povo. Covardes são pessoas da política
que se aproveitaram da popularidade do presidente Bolsonaro para chegarem ao poder e hoje querem a todo e qualquer custo a cadeira do presidente Jair Messias Bolsonaro. Além de João Dória, posso citar o exemplo de dona Joyce Hasselmann, do senhor Alexandre Frota, posso citar aqui o exemplo, inclusive até do senhor André Janones, que tentou, na reta final, colar a sua imagem à direita, né? E hoje ataca severamente o presidente Bolsonaro. Um projeto de deputado, um péssimo de um parlamentar, populista e analfabeto político. Analfabeto funcional, analfabeto em todos os termos. A única diferença é que ele não é analfabeto no sentido estrito da palavra, porque ele ainda sabe ler e escrever, ou pelo menos tenta demonstrar isso. Então, o que nós estamos vendo hoje é um presidente que, como o Kleber muito bem lembrou, está tendo enormes dificuldades para combater o sistema. E sabe por que também que toda essa dificuldade existe? Porque o povo brasileiro, em grande parte, ainda não aprendeu a votar. Tem muita gente que votou no Renan Calheiros para senador. Tem muita gente que votou no senhor Omar Aziz para senador no estado do Amazonas. Tem muita gente que elegeu péssimos deputados federais e achou que a única importância era o presidente da República, era eleger o Bolsonaro. Não, eu vou eleger aquele deputado porque ele é amigo de não sei quem, porque aquele candidato ele me ajudou. Eu fui candidato a prefeito, Kleber, o pessoal que está me acompanhando aqui, e eu sei como que foi toda essa disputa. Eu sei como que funciona isso. A população muitas vezes parece que vota pelo fígado, vota pelo estômago e não se importa efetivamente em colocar pessoas comprometidas com a verdade, comprometidas com o país. Mais do que nunca está claro a importância de ser deputados federais, deputados estaduais, senadores, governadores, patriotas de direita, conservadores e honestos, que queiram melhor para o Brasil, para o seu povo. Pois hoje o presidente Bolsonaro ele está passando por essa enorme dificuldade graças a gente que não sabe votar. A gente que preferiu anular o voto para deputado estadual, federal e para senador e só votou no presidente Bolsonaro. Então, a responsabilidade também é nossa. A responsabilidade nisso tudo é minha, é do Kleber, é de todo mundo que está acompanhando aqui essa live. Vocês acharam que a luta seria fácil? O Kleber fez uma analogia muito interessante com o atual momento. Pegou a Segunda Guerra Mundial, a Primeira, e falou, gente, a guerra, ela não foi começada, ela não durou, ela não foi concluída também em 1, 2, 3 anos, em 6 meses, em 3 dias. Muito pelo contrário, foram anos para que o objetivo fosse atingido. Agora, se o objetivo, o resultado final da Primeira e da Segunda Guerra Mundial foram benéficos ou maléficos, eu não vou ficar entrando nesse debate, porque isso daqui não é assunto para a live. Mas entendam, uma guerra, uma batalha, ela não é perdida, ela não é ganha em um curto período de tempo. Leva-se tempo necessário para elaboração de estratégias. É preciso ter calma. Agora, é claro, é óbvio que eu não vou aqui passar pano, dar uma isentão e falar que, olha, eu concordo absolutamente com a carta, concordo absolutamente com tudo que o presidente Bolsonaro fez em relação ao dia 7 de setembro, e agora ele vem escrever essa carta. Eu não posso te dizer isso. Claro que eu estou decepcionado. Estou decepcionado, sim, com o presidente Bolsonaro, porque eu não aguardava esse tipo de atitude, esse tipo de entrega. Eu não esperei, muito menos, né, um pedido de conselho, uma carta sendo redigida por Michel Temer, ou por assessores dele, enfim. Eu não esperava isso do presidente Bolsonaro. Eu aguardava um posicionamento diferenciado. Mesmo que fosse para manter a calma, né, tentar apaziguar, mas eu esperava alguma solução, pelo menos para as pessoas que estão atualmente detidas em inquéritos ilegais. E vocês sabem muito bem de quais estou falando. Enquanto isso, o que vai acontecer? Os canais continuarão desmonetizados? As pessoas que estão atrás das grades continuarão presas? O país continuará havendo prisões e mais prisões? Zé Trovão está sendo preso. Jornalista Oswaldo Eustáquio teve a sua 4ª prisão decretada há poucas horas atrás. Até que ponto esse recuo do presidente Bolsonaro
pode ser interessante? É a grande pergunta que temos. Agora, mais do que nunca, não sei nem que oração aqui, acho que são o quê? São 10 para as 7. 10 para 10 7. minutos para as 7. Por isso que a gente já vai caminhar para o encerramento dessa live, porque o presidente Bolsonaro, daqui a exatos 10 minutos, vai entrar ao vivo. E eu quero escutar muito o que o presidente Bolsonaro irá nos dizer. Para ser bem sincero, é a primeira live que eu vou assistir do começo ao final. Porque até estava brincando com o Kleber que nem os meus vídeos eu assisto. Por uma questão óbvia, né? Porque eu já fiz o vídeo, já sei o que eu falei. Mas essa é a primeira live, falando sério agora, que eu vou assistir, não do presidente Bolsonaro, live em geral, né? Vídeos grandes, compridos, que eu assisto do começo ao fim. Não tem paciência nem para assistir filme, pra vocês terem ideia. Mas eu vou assistir essa live do começo ao fim. E, se considerarmos importante, vamos entrar em live após a manifestação do presidente Jair Bolsonaro, tá bom? Gente, repito, a minha confiança no presidente Jair Messias Bolsonaro está inabalada. Continuo confiando no presidente Bolsonaro. Senão não estaria nem aqui fazendo vídeo, gravando live para vocês. O trabalho aqui mais do que continua. É muito importante salientar, e eu venho dizendo isso para vocês ao longo de todo o nosso trabalho, que os valores da direita que nós defendemos de Deus, pátria, família, liberdade, né, de respeito à democracia, da nossa Constituição, defesa da nossa pátria, da defesa do nosso país, de defesa das garras da esquerda, de MBL, Companhia Limitada, isso não para. Porque se a gente parar, a turma do outro lado vai continuar fazendo o seu trabalho e vai retomar esse país. É isso que você quer? Devolver o país para a esquerda? Então não desanimem. Porque a defesa desses ideais está acima do presidente Bolsonaro, está acima de mim, está acima de todo mundo. O nosso país continuará sendo o nosso país. Deus, Pátria, Família e Liberdade continuarão sendo valores que seguiremos defendendo, independentemente de Bolsonaro ou não. Mas é claro que o nosso apoio, a nossa defesa por tais valores passa pelo apoio mais do que necessário a Jair Messias Bolsonaro. A única coisa que eu quero que vocês coloquem na cabeça é que é necessário amadurecer ainda mais a direita. Ela já está amadurecida, mas é preciso amadurecer mais. Porque esses valores, eles são intransponíveis. Independentemente de tempo, de lugar, de espaço, eles têm que continuar sendo defendidos. E assim continuaremos fazendo. Pois do que depender de nós, a esquerda não voltará, pelo menos tão cedo, ao poder. Do que depender de nós, na verdade, jamais voltará. Continuaremos, se preciso for, indo às ruas sim para nos manifestar, continuaremos indo para as ruas, cantar, dizer liberdade, cantar o hino nacional, defender o nosso país, continuaremos nos manifestando nas redes sociais, nos vídeos, defendendo, repito, democracia, a Constituição. Não estamos aqui defendendo destituição de Suprema Corte, de Judiciário, não. O que nós queremos, que todo o povo brasileiro quer, é que, independentemente da pessoa que estiver sentada no judiciário, independentemente de quem esteja também participando de atos considerados ilícitos, ilegais, né, que esteja cometendo crimes de responsabilidade, sejam impeachmentados. Até porque é uma previsão constitucional. Só isso. Nós só queremos que a Constituição Federal de 1988 seja cumprida. Tá bom? Então, pessoal, fiquem tranquilos. Tenho certeza absoluta que o presidente Bolsonaro está atento a todas as manifestações, desde as que estão em apoio e compreendendo o atual recuo de Bolsonaro, como também está atento às manifestações em desalinho ao que o presidente Bolsonaro acabou de fazer, tá certo? Então agora, Kleber, acho que o mais prudente, o mais correto, nós encerrarmos essa live, pois em exatos 5 minutos o nosso presidente estará entrando ao vivo e eu acho que todo mundo que também está aqui, assim como eu e você, queremos acompanhar a live. Por favor, as suas considerações finais. Eu vou falar em 1 minuto e meio somente, né? Não vou demorar mais do que isso. Eu recebi uma mensagem aqui do Eduardo Benites, no meu WhatsApp, que é um grande amigo meu, uma pessoa extraordinária, falando que está nos assistindo e queria saber, mas o que fazer agora? O que fazer agora, Edu? Continuar firme e forte da maneira como a gente continua até o presente momento. Você que é um cara, que é um estrategista, né, que tem o automobilismo na veia, sabe que ninguém ganha uma corrida na primeira volta. Então, se foi feita uma ultrapassagem nesse exato momento, cabe a nós aguardar o momento certo de retomar a dianteira. E é isso que nós vamos fazer.
E de que maneira nós temos que fazer isso? Continuar unidos, continuar aqui, conversando, debatendo e orientando a direita. A direita é muito nova. E eles têm financiamento de Partido Comunista Chinês, financiamento do Partido Comunista Cubano, financiamento dos norte-coreanos. Nós não. Nós temos vocês. E vocês são muito mais importantes do que isso, porque vocês são o povo brasileiro. Beleza? Então vamos lá, Lindsay, vamos acompanhar a live do presidente aí. Maravilha, então é isso aí, pessoal. Vamos seguir firmes e fortes, o trabalho só continua. Minha confiança em Bolsonaro está mais do que mantida. E seguiremos firmes e fortes, defendendo o presidente Bolsonaro, nosso país e valores de Deus, pátria e família. Um forte abraço, até a próxima live. Tchau, tchau.